Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Ai, que alegria estar aqui com vocês! Eu sou Paula Cassem Vaz, psicóloga, coach, consteladora familiar, facilitadora de transformação sistêmica no programa Vida Viva. E hoje eu vou conduzir uma conversa sozinha aqui com vocês, né? A gente tem alguns momentos feito as conversas aqui com os facilitadores sozinhos, às vezes com convidados. E hoje o nosso tema é um tema que foi votado, inclusive, como um tema muito importante e que a gente vê que tem sabotado a vida, a prosperidade de muitos dos nossos alunos, dos nossos clientes. Eu vou anotar aqui para poder deixar fixado como o medo de falhar te impede de prosperar. Muito sério esse tema, e você que está chegando aqui junto com a gente nessa manhã de sexta-feira, seja muito bem-vindo. Chama os seus amigos para vir participar com a gente, vai ali no aviãozinho ali embaixo e manda para as pessoas que você acredita que vão se beneficiar desse conteúdo. Eu venho aqui, ó, no meu aviãozinho, eu vou mandando para todo mundo que aparece online, que de alguma forma está pertinho da gente, né? Porque quando a gente vê aqui no aviãozinho as pessoas, significa que de alguma forma elas estão mais conectadas com a gente ou elas estão online, né? E são pessoas que vão, de alguma forma, ser beneficiadas. A gente sempre recebe relatos de alunos que compartilharam e até pessoas novas que acabam chegando para o nosso conteúdo, que são pessoas que falam: nossa, graças a Deus fulano mandou para mim um recadinho, mandou para mim um convite, e graças a isso eu consegui aprender uma coisa que mudou minha vida. Então, a gente não sabe o poder, né, do impacto que a gente tem de compartilhar com as pessoas e acabar gerando algum valor. Oi, Rô! Então é isso, pessoal. Enquanto o pessoal vai chegando, eu acredito que vai tendo um delayzinho aqui também, tá? Para as pessoas chegarem. A Pri chegou aqui também. A Pri vai contar uma história para nós daqui a pouquinho, né, Pri? E já vai deixando na manga aí. Eu vou fazer a introdução do tema, do que nós vamos trabalhar aqui hoje. E como a live vai ficar gravada, então eu vou seguir aqui com o conteúdo, tá bom? E vocês que chegaram, por favor, faz aí o convite para os seus amigos, convida quem você acredita que vai se beneficiar desse conteúdo, porque com certeza nós vamos ter um papo aqui de adultos, tá? Eu abri o campo como uma sessão. Então, nós vamos trabalhar nesse tema, como o medo de falhar te impede de prosperar. Nós vamos trabalhar como se a gente estivesse fazendo uma sessão mesmo aqui, tá? Uma sessão de mentoria sistêmica. E a primeira pergunta que eu quero fazer para você que está aqui assistindo, eu quero primeiro que você, se você não preparou papel e caneta, é bom você preparar, tá? Pega um papel e caneta para você poder anotar, porque nós vamos fazer alguns exercícios e eu quero que você tome nota de algumas percepções sobre você mesmo, que são muito importantes para que você encontre a raiz desse medo. Porque o pior não é nem o medo de falhar, é o porquê você tem medo de falhar, é o que está por trás desse medo de falhar. Tem uma frase que eu costumo falar muitas vezes, quem está mais perto sabe disso, que é a seguinte frase: a minha intenção, principalmente a minha intenção inconsciente, é o que determina o meu resultado, os meus resultados. O que significa isso na prática? Nós não temos noção da quantidade de crenças, da quantidade de informações, da quantidade de memórias, da quantidade de pontinhos muito imperceptíveis que estão por trás das nossas ações, das nossas reações, da nossa forma de sentir e se relacionar com a vida. Quanto mais eu estudo, mais eu busco me tornar especialista em crenças, em como limpar crenças, em como remodelar crenças, em como ressignificar crenças. Porque quanto mais eu estudo, mais eu percebo que o que está por trás do nosso não resultado, o que está por trás dos nossos medos, o que está por trás das nossas sabotagens, estão lá no mais profundo do nosso inconsciente. Vários especialistas que estudam neurociência, que se aprofundam na epigenética, que é uma ciência nova, né, que estuda a relação da nossa memória celular
ou seja, aquilo que a gente herdou dos nossos antepassados com aquilo que a gente é e manifesta na nossa vida. Então, vários estudiosos vêm comprovando cada vez mais que a gente tem uma influência de mais de 98% do que está no inconsciente. 2% de consciência, alguns falam 99%, outros falam 95%, mas vamos pegar que seja 98% de influência do nosso inconsciente. Sendo o nosso inconsciente as nossas memórias herdadas, as crenças culturais, as coisas que a gente aprendeu no meio que a gente foi criado, onde a gente nasceu, o que a gente ouvia, o que a sociedade daquele lugar falava, do Brasil, por exemplo, né, do país, as crenças religiosas arcaicas, tudo isso está ali, junto. E além disso, as nossas experiências, que vêm desde a barriga da nossa mãe. E eu vou me concentrar hoje, principalmente nas nossas experiências desde a barriga da nossa mãe. Por que isso? Porque até me arrepio aqui de falar, porque é muito forte isso que a gente vai conversar aqui, tá? As experiências que a gente passou desde a barriga da nossa mãe formaram a base do nosso caráter, a base das personalidades raiz que fazem com que a gente sinta a vida, responda à vida, realize ou não realize na vida. Quando você foi concebido, lá no momento, né, que o espermatozoide do seu pai se uniu ao óvulo da sua mãe, no momento da sua concepção, as coisas já começaram a acontecer. Por que isso? Porque se você pensar comigo, matematicamente falando, né, o espermatozoide do seu pai, eu não sou boa de desenho, mas eu vou fazer um espermatozoide aqui, vou fazer um girininho. Ficou parecendo sei lá o quê. Eu não vou mostrar para vocês esse desenho, mas o espermatozoide do seu pai se encontrou com o óvulo da sua mãe. Sim? O espermatozoide do seu pai trouxe para você um 100% que virou 50%. O óvulo da tua mãe trouxe um 100% que virou um 50%. E quando você foi formado, eu vou mostrar, tá? Quando você foi formado um indivíduo, então, os 50 e os 50 formaram você, que, matematicamente falando, é literalmente 50% do teu pai e 50% da tua mãe. Se você falar assim, Paula, mas eu pareço tanto com meu pai, não pareço nada com a minha mãe, ou o contrário, verdadeiro. Nossa, parece que eu sou a cópia, o xerox do meu pai. Tem gente que fala isso, né? Não. Hoje em dia as crianças estão nascendo com a cara do pai, né? A mãe fala assim, meu Deus, eu fui só uma barriga. Que horror, não acredito nisso. Eu fui só, como é que é? Eu fui só o transporte para essa criança nascer, mas a criança não tem nada de mim. Então, não importa o que você acha, quais são os comportamentos que você tem, quais são os sentimentos que você tem, quais são as características físicas que você tem, não importa nada disso. O que importa é que, geneticamente falando, matematicamente, dentro dessa história celular, você é 50% teu pai e 50% tua mãe. E, obviamente, né, se você começar a pensar além, se você começar a pensar lá na sua origem, você vai, obviamente, fazer uma conta de que o teu pai, sendo filho do pai dele e da mãe dele, que por acaso são seus avós, teu pai é 50% pai dele e 50% a mãe dele. Sim? Portanto, você tem 25% de cada avô e cada avó. Por parte do pai, 25% por parte da mãe. Só que os teus avós também são filhos. Concorda? Então, vai pensando comigo e se você quiser, vai até desenhando uma árvore aí. É muito importante você saber disso. Paula, o que isso tem a ver com medo de falhar, meu sucesso e minha prosperidade? Eu já te antecipo aqui, tem a ver porque a gente tem um monte de herança que vem lá de trás e a gente tem uma mania de herói de carregar problema dos outros e a gente consegue carregar problema dos outros, inclusive lá da nossa ancestralidade. Ontem mesmo eu fiz uma constelação, eu estou incomodada aqui porque eu estou com o topete traseiro. Deixa eu arrumar, peraí. Ai, gente, eu arrumei todo o cabelinho aqui para estar aqui com vocês, mas não está colaborando. Bora lá. Ontem eu fiz uma constelação com uma cliente que a gente foi verificar uma dor que ela sente na vida adulta hoje e a gente começou a fazer um movimento de observação sistêmica, do além do aparente, começamos a fazer umas contas sistêmicas, né? Um dia você vai saber melhor como é que é uma conta sistêmica, principalmente quem estiver no programa Vida Viva. E começamos a fazer umas contas sistêmicas e nós fomos descobrir que a dor, que a culpa, que o movimento que ela sentia pesado na vida dela
Sabe de quem que era? Da avó paterna. Ela foi lá na avó paterna, obviamente que sem saber, ela comprou aquele problema da avó. Ela levou para si aquela dor daquela vovó. Como que isso é possível? Através da memória celular. Cada um de nós, quando é concebido, é como se você passeasse lá na sua árvore genealógica, isso acontece com seus filhos também, inclusive, tá? E você fizesse comprinhas de dores, questões do destino. Você compra coisa boa também? Lógico que compra. Mas, como a gente está falando aqui, como o medo de falhar te impede de prosperar, nós vamos pensar nas comprinhas que você fez das dores. Que você foi lá atrás e pegou a dor da vovó tal, da vovó materna. Foi lá na tataravó. Uma vez eu fiz uma constelação com uma cliente que ela estava pegando a dor de uma quinta geração. Ela não tem nem informação, não sabe nem de onde eles vieram. Mas quando a gente fez a liberação, e a liberação nós vamos inclusive fazer aqui hoje junto com vocês, nós vamos fazer o exercício, tá? Depois a Pri vai contar uma história. Então, quando a gente fez a liberação, automaticamente a cliente se sentiu muito leve. Teve uma outra cliente também que a gente estava fazendo um movimento de percepção do porquê que ela não conseguia se separar. Ela teve um relacionamento de casal, que ela já tinha separado há mais de ano, ela já estava morando com outra pessoa, mas tinha uma união estável. Essa união estável ela não conseguia finalizar, não tinha como, ela tremia de pensar nisso. No dia que a gente conseguiu olhar para isso, quando a gente foi ver na matemática sistêmica dela, ela me conta, eu falo, o que tem a tua avó materna? A menina, você acredita que a minha avó materna, ela queria separar, mas naquela época não podia separar? Então ela se manteve no casamento até o final da vida dela e do meu avô. Ela nunca se separou. Ela ficou morando na mesma casa, só de corpos ali, tinha uma raiva tremenda, tinha muito ódio no coração, dava para ver que ela era uma mulher amargurada, mas ela não podia se separar e ela não se separou. E ali, o que a gente percebeu juntos? Que a união estável que ela não conseguia finalizar honrava essa vovó. É como se dissesse assim, vovó, eu faço igual a você. Eu pego essa dor, eu compartilho dessa dor com você para você não ficar sozinha nisso. Eu estou contando vários exemplos aqui, estimulada por alguma coisa do nosso campo, tá? O que significa isso? Sempre que a gente está numa conexão sistêmica, as coisas que vão vindo, eu preparei, né? Preparei todo um script, preparei todo o material aqui, tem a ancoragem da nossa sessão aqui, mas muitas coisas elas vão surgir de acordo com o que eu sinto aqui junto com vocês. Inclusive, vocês podem fazer perguntas se desejar e podem ir lembrando e anotando as coisas que vocês estão sentindo aí, anotando, e pode comentar aqui também se desejar, coisas que você está lembrando. Porque como o medo de falhar te impede de prosperar, tem a ver com heranças que você nem imagina que tem da sua família de origem. Questões das crenças limitantes que você aprendeu e questões da sua vida desde a barriguinha da mamãe até aqui, tá? Então, eu estava explicando a árvore genealógica, você pode fazer até uma árvore maior do que essa. Eu fiz 1, 2, 3 gerações, então seria papai, mamãe, avós e bisavós. Só que a gente já tem muitas validações científicas de que nós temos pelo menos 7 gerações impactando em quem nós somos e como a gente responde à vida baseada nessa memória celular. Por isso que eu estava falando, né? Que tem coisas que às vezes a gente está repetindo de uma geração lá de trás e nem imagina. Eu mesma recentemente fiz um movimento de autoobservação sistêmica e aí eu fui ver que existia um medo meu que tinha a ver com o meu bisavô, pai do meu avô materno, que fugiu do Marrocos para ir para a Espanha. E aí, quando ele foi para a Espanha, ele ficou muito depressivo. Ele ganhou uma mulher lá, que foi a minha bisavó, né? Ele fez filhos com ela e tudo mais, mas ele ficou muito depressivo. E nesse período, a minha avó teve que trabalhar, e depois o meu avô, que é o pai da minha mãe, com 10 anos de idade, já tinha que sustentar a família. E toda essa dor, toda essa questão, esse peso, essa dificuldade, essa saudade da pátria, estava em mim, de uma certa forma. E eu estava impedindo algumas coisas de acontecerem na minha vida, baseado nessas memórias que estavam dentro de mim, representando como se fosse uma saudade por ele.
Então, gente, é muito sério isso. Uma das coisas que a gente mais trabalha no programa Vida Viva, inclusive, é justamente esse impacto da nossa ancestralidade, esse impacto dessas crenças, esse impacto do inconsciente em quem a gente é, tá? Mas hoje a gente vai trabalhar aqui para poder fazer algumas liberações com vocês, tá bom? Na segunda-feira a gente vai continuar esse assunto. Então, assim, quem não tá no programa Vida Viva, fica perto da gente nas lives, porque a gente vai sempre evoluindo aqui junto com vocês também, tá bom? Então, vamos lá. Se então você... Oi, Lu, tudo bem, querida? Camila, sejam bem-vindos, tá? Ana Paula chegou aí também. Tem uma galera que tá sempre pertinho, né? Que bom. Então, ó, é que esse desenho não tá muito massa, não, mas aqui é o espermatozoide, tá? O espermatozoide do papai, o óvulo da mamãe, e aí então foi gerado você. Vou colocar aqui você. Quando você estava lá na barriga da sua mãe, desde o momento em que você foi concebido, graças a esses movimentos de memória celular que já vieram junto com o espermatozoide, já vieram junto com o óvulo da mamãe, a experiência na barriga da mamãe, ela já começou desde aquele momento. No momento que você foi concebido, você começou a ter as suas próprias experiências. Coisa que ninguém para pensar. Paula, mas nem tinha percepção, não tinha cognição. Como que é possível que eu já sentia alguma coisa? Desde o momento da sua concepção, além da memória celular, você também já começou a ter a criação do seu sistema nervoso central. Então, desde os primeiros meses de vida, as impressões das sensações que aconteciam dentro do útero já foram ficando registradas em você, sabe? Então, por exemplo, se a tua mãe ficou com muito medo em vários momentos da vida dela, o útero, por uma reação fisiológica natural, por mais que não tivesse nada a ver com a gravidez, o útero se contraía, gerava um ambiente hostil, concorda? A mãe quase bateu o carro, o útero se contraiu. A mãe ficou com medo de perder você, o útero se contraiu, gerava respostas fisiológicas, mandava hormônios, mandava neurotransmissores, mandava toda uma fisiologia ali, adrenalina, etc., dizendo que estava correndo algum perigo. Só que como esse nenenzinho ali, esse fetinho, não tinha a mínima ideia qual era o significado real daquilo, ali começaram a ser imprimidas sensações que depois foram sendo significadas. Significadas, especialmente na fase da barriga da mamãe, escreve aí, como rejeição. As impressões que o neném tem na barriga da mamãe, quando a mamãe fica estressada, quando a mamãe, não importa se está relacionado com o neném ou não, são impressões que marcam a sensação de ter sido rejeitado, não querido. Tem algumas pessoas que têm essa característica, inclusive, muito, muito, muito forte, e elas geram traços no corpo, né? Geralmente, tem a teoria do corpo explica, que eles falam que a pessoa geralmente chama de esquizoide, inclusive, que fica com os olhos maiores, fica com uma testa maior, geralmente usa óculos, geralmente é mais magrinho, a cabeça é maior, por quê? Porque a pessoa, ela como se ela tivesse que ficar isolada no mundinho dela, para que ela possa viver no mundo das ideias, porque é pesado demais, é difícil demais sentir o mundo, porque a sensação de ser rejeitado é muito forte, né? Só que escreve aí também, para cada dor existe um recurso. Para cada marca de dor, de trauma que existe na nossa vida, existe também os recursos. O que são os recursos? A parte boa, aquilo que a gente pode fazer, que gera uma inteligência diferente, que gera uma habilidade diferente, que gera todo um movimento que pode te impulsionar. Mas a gente precisa saber disso para poder usar a luz dessas dores, tá? Mas a moral da história é que daí lá na sua experiência, na gestação, todo mundo, não importa se você tem essas marcas ou não, imprintadas no corpo, vamos dizer assim, todo mundo passou por algum momento em que se sentiu rejeitado. Aí essa criança nasce, ela vem para o mundo, né? Ela nasceu, saiu da barriguinha da mamãe. No momento que ela sai da barriga da mamãe, ela começa a ouvir coisas. Na verdade, até já ouvia na barriga da mamãe, e aí ela começa a palpar as coisas. Não, peraí, essa voz é da minha mãe? Não é da minha irmãzinha que estava lá na barriga comigo? Não é do meu pai? Não é de Deus? Sei lá. Essa voz é da minha mãe? Ah, então essa pessoa é importante para mim. Essa pessoa está me dando de mamar. Olha, essa pessoa tem uma significação muito importante aqui para mim. Ela está me sustendo. Interessante. Ah, esse aqui é meu pai?
Ah, então quer dizer que a hora que minha mãe fala com meu pai, ela me deixa sozinho? Ah, então a hora que ela vai cuidar do outro irmãozinho, ela me deixa sozinho? Ah, então a hora que ela vai trabalhar, ela me deixa aqui sozinho? Ou às vezes até a mamãe não esteve presente, outra pessoa que teve que cuidar, não conseguiu dar de mamar, N coisas, N experiências podem acontecer no momento em que você sai da barriga da tua mãe. Mas não importa, é bem importante que você saiba disso, porque não importa o tipo real da experiência que você passou. Todo mundo, quando sai da barriga da mãe, em algum momento vai se achar abandonado. Vai se achar preterido, deixado de lado. Todo mundo, tá? Algumas pessoas vão ter um registro muito mais forte disso, outras pessoas vão ter um registro menos forte disso, mas todo mundo, escreve isso, todo mundo tem a ilusão de que foi abandonado. Por que eu digo ilusão? Paula, mas minha mãe me deixou mesmo, mas alguém cuidou de você. E ao mesmo tempo, o que a tua mãe, como função biológica da tua mãe, ela tinha que fazer, ela fez até o momento de você nascer. Só que a gente aprendeu, conforme daí depois você saiu da barriga da tua mãe, você também começou a aprender a significar as coisas, de 0 a 3 anos você começou a ter a sua formação da tua cognição, do entendimento das coisas, depois de 3 anos você começa a dar nome às coisas, até os 7 anos você vai aprendendo mais ainda a dar o significado para as coisas. E o que as pessoas falam sobre um cuidado de mãe? O que é normal as pessoas falarem sobre uma mãe ser boa? Ah, mãe boa é aquela que dá de mamar até 10 anos de idade, vamos dizer. Né? Uma mãe boa é aquela que ensina sobre menstruação para a criança. Não, porque uma mãe boa é aquela que faz a criança dormir. Né? Um pai bom é aquele que ensina o filho a pescar. Sei lá, entendeu? Várias coisas que a gente aprende. Ah, o pai bom é aquele que sustenta a casa. É aquele que trabalha fora, mas no final de semana dá atenção pro filho. Leva o filho para passear, lá, não é? Então a gente vai aprendendo a dar um monte de significado. E esses significados somados com essa sensação de dor, com essa sensação física, inclusive, de dor, que foi aprendida lá pela formação do sistema nervoso central, lá na barriga da mãe, e nos primeiros meses de vida, os primeiros anos de vida, com a significação do abandono, vão gerando referências no reino da ilusão. Porque daí todas as informações que chegam para você, elas batem na dor e potencializam a dor. Consegue entender o que eu estou falando, gente? Vocês estão me acompanhando aqui? Alguém digita alguma coisa aí para mim para falar se está fazendo sentido, se está muito difícil, se vocês estão me entendendo. Escreve aí. É bem importante que vocês compreendam isso, porque assim, o medo de falhar, eu estou explicando toda a raiz do medo de falhar, para que vocês possam entender e depois liberar o medo de falhar, né? Como é que você vai liberar? A gente não consegue liberar nada, escreve isso também, tá? A gente não consegue liberar nada da nossa vida, se despedir de nada da nossa vida se a gente não compreende qual é a raiz disso. E tudo isso que eu tô falando para vocês vai chegar num ponto que vocês vão compreender os ganhos secundários que a gente tem, porque a gente tem muitos ganhos secundários. São ganhos inconscientes de parar na vida. Todos nós temos muitos ganhos secundários em parar na vida. Eu tenho uma cliente, por exemplo, que eu estava discutindo com a doutora Armanda, é uma paciente, né, que a gente atende juntas, que ela, assim, ela tá fazendo sessão psiquiátrica, ela tá fazendo sessão psicológica, mas ela não consegue evoluir. Ela vai até um ponto, depois ela para e regride. E ela tá comigo, vira e mexe, ela vem e volta desde 2017, se eu não me engano, 2017, 2018, não sei. E aí ela mesma tava, o marido também falando, gente, o que tá acontecendo? Que o negócio não vai para frente. Ela precisa voltar a trabalhar, não consegue voltar a trabalhar e tá sempre vai, de repente piora, cai no lado obscuro da força. Aí nós explicamos para eles, para essa família, os ganhos que ela tem de não sair do lugar são muito maiores do que os ganhos de sair do lugar. Por quê? Porque existe uma ilusão ali de que doente, não conseguindo trabalhar, não conseguindo performar na vida, não conseguindo emagrecer, não conseguindo cuidar de si, que dessa forma ela é cuidada pela família.
Porque a família inteira se mobiliza em fazer alguma coisa para ela. Mas por mais que verbalmente ela fale, gente, mas eu não aguento mais, eu não suporto minha mãe me enchendo o saco, eu não suporto meu pai falando tal coisa, eu não suporto que minha tia dê pitaco na minha vida, eu não suporto, não aguento mais. Só que aí quando acontece alguma coisa, ela fala, mas é meu marido que não quer. Ela não banca, né? Não, mas eu não posso voltar a trabalhar porque eu não vou dar conta. E dá até uma risadinha assim, porque no fundo, os ganhos secundários estão dominando a mente dela. Entende? Então, é bem importante a gente saber de onde vem tudo isso, para que a gente possa, então, se liberar da necessidade de fazer ganhos secundários para não evoluir na vida. Vou dar um outro exemplo antes de continuar a explicação da rejeição, do abandono e depois falar da culpa, tá? 2015, eu gosto de falar datas porque eu sempre lembro das datas, assim, né? 2015, estava eu numa terapia, eu estava recém feito uma mudança de carreira, né? Eu tinha vindo do mercado corporativo, seguros, trabalhava com créditos, um monte de coisa, daí eu voltei para psicologia depois de 12 anos, em 2014, e 2015 eu estava num tratamento psicológico meu. Minha terapeuta estava comigo lá, ela fez um movimento de introspecção bem profundo para poder cavar a raiz do não querer prosperar, de eu não conseguir evoluir financeiramente falando na vida, né? Aí lá, de olhinhos fechados, e ela perguntando, e lá, e fecha os olhos, você tá segura, vamos lá, blá, blá, blá. Aí ela pergunta assim para mim, escuta, e eu de olhos fechados, bem conectada. Se você prosperar, os seus pais vão ficar mais felizes ou mais tristes? Tem gente aqui que já sabe o que eu respondi. O que você acha que uma pessoa normal responderia? Normal, se é que existe isso. Provavelmente, né? A pessoa que estivesse ali, às vezes até nem muito lúcida, mas se ela só respondesse pensando, se eu tivesse de olho aberto pensando, eu ia falar, mais felizes, claro, né? Óbvio. Meus pais querem que eu seja feliz. Mas eu respondi, mais tristes, principalmente a minha mãe. Aí, ela deu um grito, bingo! Bingo, Paula Caçaio-Vaz, bingo! O que aconteceu? Ela falou, olha só, olha o que você acabou de me responder. Você acabou de me responder que se você prosperar mais, seus pais vão ficar mais tristes e não mais felizes. Principalmente a tua mãe. O que acontece dentro de você? Mas lógico, minha mãe, a vida dela me dá dinheiro, a vida dela é me ajudar. Se ela parar de me ajudar, minha mãe morre. Dela, oi? Ô, Cine! Bingo! Uhul! Por que isso? Uma ilusão que veio lá das histórias que eu aprendi a contar desde a barriga da minha mãe. Lógico, com as minhas heranças de memória celular, que depois, mais pra frente, eu fui compreendendo. Mas olha que interessante. Lá das minhas memórias, que daí, depois que eu comecei a ficar mocinha, que eu comecei depois dos 3 anos, que eu aprendi a significar as coisas, ainda veio a culpa. Lembra que a gente falou de três coisas? A rejeição, o abandono e a culpa. Faz 3 círculos aí, algumas pessoas já ouviram isso, mas, gente, sempre que você estiver ouvindo alguma coisa que você já ouviu aqui com a gente, tenha mente de principiante, porque a gente sempre vai trazer uma nuance nova para você, tá? Então, faz os 3 círculos aí. Escreve no círculo 1, rejeição, no círculo 2, abandono, e no círculo 3, culpa. Então, rejeição é a sensação, as primeiras experiências que você teve, que elas foram imprintadas, elas foram marcadas em você, mesmo você não sabendo o significado, não tendo nenhuma cognição, não tendo nenhuma linha de raciocínio, não tendo pensamento formado, nada disso, pela sensação fisiológica, principalmente neural, de ter sido rejeitado quando o útero ficava hostil em momentos que tua mãe tinha algum tipo de estresse, mesmo que não tivesse relacionado a você. Abandono. Abandono foi depois que você nasceu, as experiências de não ter os pais presentes, principalmente a mãe. A mãe saía para cuidar de alguma coisa, saía para trabalhar, saía para cuidar do outro irmão, saía para fazer xixi. Essa criança significava como eu estou sendo abandonada.
Aí a gente começa a ouvir as coisas, começa a ouvir as histórias, começa a ouvir as verbalizações, as crenças, um monte de coisa que vai se aprendendo. Ai, mamãezinha boa é assim, papaizinho bom é assim. Aí começa a ouvir coisas como eu, por exemplo, ouvi, que hoje eu já entendi qual é o significado disso, e de vez em quando eu tenho que contar de novo para mim isso, tá? Porque de vez em quando a gente tem que relembrar, a gente tem que ir lá com a nossa criança sentar e falar, olha, não é bem assim. Mas eu ouvia, por exemplo, minha mãe falar, se eu não tivesse engravidado de você, eu teria ido fazer mestrado na Itália. O que essa criança aprendeu a pensar? Se eu perguntar para minha mãe, e eu pergunto para ela, eu falo, nossa, nada a ver, eu não ia fazer mestrado na Itália. Mas por ouvir isso, o que eu criei dentro de mim? Uma história de que eu fui culpada pela minha mãe não evoluir na carreira dela como ela queria. Entende? Até você pode pensar aí, quais foram as coisas que você ouvia quando você era criança? De criança até jovenzinho, quais eram as coisas que você ouvia seus pais falarem, seus cuidadores falarem, que foram gerando impressões dentro de você, que foram te deixando se fazer sentir culpada? Eu tenho uma outra cliente que nós estamos fazendo um tratamento muito legal. Hoje ela trabalha como gestora dos negócios do pai. Só que ela não queria trabalhar dessa forma, ela queria fazer outra coisa, ela queria ser professora. Ela até se formou numa área que o pai aprovou, mas ela não queria ser empresária. Ela queria exercer a profissão dela como professora da área que ela se formou. Só que ela cuida das empresas do pai. Aí a gente começou a cavar um pouquinho e tal, tal, tal. E aí, mas é rápido da gente pegar essas coisas, tá? Você já deve estar pensando um monte de coisa aí, pode até escrever aqui, tá? Ela dizia o seguinte, então, você sabe que minha mãe falava, não, meu pai falava que se ele não tivesse casado com a minha mãe, se a minha mãe não tivesse engravidado, ele nunca teria casado. Talvez ele nem tivesse casado com ninguém. Mas daí minha mãe engravidou, eles casaram e tal. Então, o que essa filha está fazendo com 30 e poucos anos de idade? Cuidando da dor do pai. A culpa que ela sente de ter estragado o casamento dos pais, ou a vida do pai, os sonhos do pai, porque o pai não teria casado se ela não tivesse engravidado, faz com que ela anule a vida dela, ela perca a identidade dela. Ela criou um personagem para viver a vida, e aí o que acontece? Ela fica hostil e agressiva. Aí a mãe e o irmão falam, nossa, mas você não era assim, você era tão meiga, você era tão querida, por que você é tão raivosa hoje em dia? Lógico que ela está de saco cheio de ser quem ela não é. E aí acaba vivendo um movimento de vingança. Como que faz a vingança? Aliás, isso é uma coisa bem legal que você pode escrever aí também, tá? A melhor forma de se vingar dos seus pais, das demandas que você tem sobre seus pais, sobre seus cuidadores, de se vingar daquilo que você acha que eles tinham que ter te dado e não te deram, ou de se vingar da dor que você carrega por eles. Porque no fundo, você sabe que não é tua. A melhor forma de se vingar é fracassando, é falhando, é parando, é não evoluindo. Esse não evoluir, esse parar, esse fracassar, na verdade é como se o teu inconsciente ficasse assim para os teus pais. Vamos imaginar que esse bonequinho aqui é você, é como se ele estivesse falando assim para os seus pais, viu como você acabou com a minha vida? Agora você vai ter que olhar aí um filho que não vai para frente e você vai ter que chupar essa manga, tá? Porque você vai ter que pagar o preço do que você fez comigo. Mas ao mesmo tempo dentro de si, tá, meu Deus, mas eu não posso perder o amor dos meus pais, mas eu não posso perder o amor dos meus pais, mas eu não posso perder o amor dos meus pais. Então eu vou fazer de tudo para ser uma filha boazinha, eu vou fazer de tudo para dar orgulho para eles, eu vou fazer de tudo para cuidar deles, eu vou fazer de tudo para salvar eles do coronavírus, do vírus da vida. Eu vou cuidar dos meus pais, eu vou mandar dinheiro para eles, eu vou terminar meu casamento para ficar cuidando deles, eu vou morar na casa deles. Estava com uma cliente que ela mora na casa da mãe, e aí ela diz o seguinte para mim, Paula, o que você acha de eu pagar o aluguel para minha mãe? A gente analisou juntas. Olha, qual a intenção de você ficar na casa da tua mãe ao invés de você sair para outro lugar? Aí ela fez aquela cara de tipo, droga, me revelei aqui, já vamos ter que falar a verdade.
Qual a intenção que você tinha de sair da casa da tua mãe para ir para um outro lugar? Vamos começar do começo. Aí, ai meu Deus, olha a Fábio falando, lembrei agora. Minha mãe disse que ainda bem que eu nasci para ser companheira dela. Que difícil, né, gente? Meu Deus, olha isso. Os nossos pais, gente, e nós também, por amor, a gente faz isso, tá? A gente decreta o que o filho vai ser. Só as expectativas que os nossos pais têm quando a gente está na barriga. E você que é pai e mãe, quem estiver grávida aí, ou quem estiver pensando em engravidar, olha, se trabalha sistemicamente antes, tá? É bem bom você se trabalhar sistemicamente para você liberar das tuas expectativas, porque as expectativas que você coloca no seu filho, eu quero que meu filho seja isso. Só de você falar, eu quero que meu filho seja feliz, seja leve, seja saudável, seja próspero, já ferrou com a vida da criança, tá? Que dirá se ainda nomear. Quero que seja médico, quero que seja bem casado, quero que seja heterossexual. Ó Deus, tá? A sua mãe também, Cine. Ah lá, pronto. A Madilei tá falando, Fabiana, sua caçula, me identifiquei com a sua fala. Pronto, olha, tá vendo? Aí voltando na história do aluguel, e é legal, gente, sempre você se perguntar o que de fato tá por trás da minha fala aqui. O que de fato tá por trás? O que eu realmente quero? Qual que é a minha intenção por trás da intenção aparente? Aí eu pergunto então para ela, você ia sair dessa casa, ia morar em outro lugar, por quê? Porque eu iria morar num lugar mais simples, no sentido de ser mais fácil de gerenciar as coisas, porque a casa tem quintal, tem piscina, tem manutenção, tem encheção de saco, tem que pagar uma faxineira, então tem que onerar muito do nosso tempo e tal, tal, tal. Então eu iria para um lugar menor, um lugar mais simples, no sentido de gerenciar as coisas, não é nem por valor, por nada, porque seria mais fácil, até porque nem paga aluguel, eu pagaria aluguel para ela, mas assim, não é por isso, é principalmente porque teria uma vida mais organizada, mais leve para mim. E o que vai mudar se você ficar na casa da tua mãe pagando aluguel para ela? Daí ela... Sabe aquele minuto de silêncio? Não vai mudar nada. Então, qual é a verdade pelo fato de você querer ficar na casa da tua mãe? E se você fosse conversar com a tua mãe, o que sua mãe diria para você? Se você contasse a verdade para ela, mãe, a verdade é que eu quero me mudar, porque eu quero cuidar da minha vida, porque eu e meu marido decidimos que nós vamos, aliás, nem precisaria justificar, mas se ela fosse falar para a mãe ia falar, vai com Deus, filha, bora lá. Porque os nossos pais, gente, escreve isso aí que é muito importante, tá? Os nossos pais, eles só reagem àquilo que no fundo, nós estamos pensando. Só que como nós estamos reagindo à vida? Baseado na sensação de rejeição, a sensação de abandono e a sensação de culpa que a gente aprendeu lá atrás nas nossas primeiras marcas, nas nossas primeiras experiências de criança. Então, como a gente tem tudo isso registrado de uma maneira muito forte, muito pesada em nós, além das nossas memórias celulares que a gente estava falando, né? Que estão lá com as questões da árvore genealógica, que tem influência de dores de outras pessoas lá de trás também dentro da gente. Com tudo isso, a gente vai reagindo à vida, reagindo assim, ó, ação e reação. Não pensa, a gente não pensa, a gente não foi nem ensinado a pensar. Então, a gente fica reagindo à vida no impulso. E esse impulso, ele vem da criança machucada. Aí escreve que isso é muito importante. Aí a gente usa, pode escrever usa bem grande, tá? A gente usa, e não é Estados Unidos. A gente usa qualquer pessoa para despertar, desencadear essa dor na gente. A gente usa qualquer pessoa para desencadear essa dor na gente, inclusive e ou especialmente os programadores MOR, que são os nossos pais. Paula, o que você quer dizer com isso, pelo amor de Deus? Sabe quando a gente pega um relacionamento abusivo, quando a gente pega um chefe que sabota a gente, quando a gente encontra uma amizade que faz a gente ficar chateada, sofrer, qualquer coisa. Às vezes até um atendente de mercado que te trata mal. A gente consegue usar qualquer pessoa para se manter nessa dor.
É como se a gente fosse lá nos coleguinhas, nos parceiros, nos sócios, parceiros de trabalho. Imagina que esse aqui é você, esse aqui é qualquer pessoa. É mais ou menos como se você fizesse assim, ó. Imagina uma conversa de alma, tá? Essa conversa ela não é real, obviamente, tá? Mas imagina que você chegue para o seu namorado e aí você tá cheia de dor, cheia de questões. Aí no começo vocês se dão super bem, você é lindo, ai, você é linda, nossa, eu amo você, ai, também amo você, que delícia estar contigo, blá, blá, blá e tal, beleza. Aí chega um momento que você fala assim pro seu namorado, olha, tá tudo bem, tá tudo massa, tá tudo muito legal, só que eu preciso sentir dor. Eu preciso repetir as dores da minha família e mais, eu preciso confirmar que eu fui rejeitada, que eu fui abandonada e que eu sou culpada por todos os problemas, principalmente dos meus pais. Você pode me ajudar ou não? É quase como se fosse o ultimato, entendeu? De alma. Aí o namorado vira e fala assim, ó, gata garota, nossa, eu tô muito feliz de você estar me fazendo essa proposta tão inspiradora. Sabe por quê? Porque eu também tenho. Eu também tenho que repetir as lealdades que eu tenho, os padrões lá principalmente dos homens da minha família, e eu preciso provar para mim que eu também fui rejeitado, abandonado e que eu sou culpado pela dor do planeta. Cara, vai dar um acordo muito massa aqui. Aí os dois shake hands, né? Como é que fala? Selam o acordo e fala, bora lá. E aí começa a trecaiada acontecer. Por isso que fala-se, caiu a máscara. Sabia? Olha aqui que legal que veio essa cartinha, que é uma cartinha até meio feia. Mas essa cartinha aqui é o que acaba acontecendo com todos nós quando a máscara cai. É essa cobra venenosa que fica por trás. Porque a gente cria um personagem todo bonitinho, sorridente, fofinho, ruborizadinho, para viver a vida, para passar a impressão de que a gente é bonzinho, com essa ideia de que assim a gente não vai mais perder amor, que assim a gente vai garantir que as pessoas gostem da gente, que papai e mamãe não deixem de nos amar. E você vai anulando você, anulando você, anulando você e vai sobrando por trás de você uma víbora, uma cobra venenosa, cheia de raiva, louca para se vingar. Que daí se torna vilão das próprias histórias, com carinha de vítima. Mas que na verdade não sabe se é vítima mesmo, se é um herói querendo salvar tudo e todos. E essa tripla personalidade, vilão, vítima, herói, que nós vamos inclusive aprofundar mais no programa Vida Viva, essa tripla personalidade te deixa absolutamente confuso. E aí você anda na vida projetando projeções. Você anda na sua vida projetando as suas questões. Aí qualquer pessoa que para na sua frente, você manda nela a tua dor e ela devolve para você por espelho e confirma para você que, mais uma vez, você estava certo. No reino da ilusão. Viu que você foi rejeitado mesmo? Viu que você foi abandonado mesmo? Viu que você não é bom o suficiente mesmo? Viu que você foi culpado por isso, isso e aquilo? Blá, 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 blá. E aí as relações ficam doentes, né? Aí como que você vai prosperar? Aí você vai usar as situações para se manter na dor. Até que você olhe para essa raiz. Porque daí conforme você não vai prosperando, e prosperar são várias coisas, entendeu? Ficar doente é uma forma de não prosperar. Perder dinheiro é uma forma de não prosperar. Não alavancar o seu potencial máximo, não viver sua missão de vida, não se realizar nos seus propósitos profissionais é uma forma de não prosperar. Percebe? Que mais? Ir para um relacionamento que não dá certo, e ficar trocando de relacionamento, ou ficar, enfim, inclusive repetindo o mesmo padrão, sai do relacionamento entre outro igual, sai do relacionamento entre outro igual. Tudo isso são formas de não prosperar, que na verdade estão fazendo com que você volte para a raiz. É como se você fizesse assim, eu vou criar situações na minha vida para voltar a ser sustentado pelos meus pais.
Eu vou criar situações na minha vida para voltar a ficar na casa dos meus pais. Eu vou criar situações na minha vida para garantir que alguém vai cuidar de mim, como eu acho que deveria ter cuidado lá atrás. Então, eu vou obrigar meus pais a cuidarem de mim, minha mãe a cuidar de mim, meus cuidadores a cuidar de mim, como se eu fosse uma criança. E aí vai para as relações como criança de verdade. Mas não como uma criança aventureza, uma criança aventureira, uma criança que tem a luz da criança. Não vai desse jeito, vai com fardo, vai com peso, entendeu? Vai com uma dor, vai com um negócio na cabeça ali, botando para baixo o tempo inteiro. Entende? Então, o que vocês aprendem até aqui, gente? Nossa, são 15 para as 9 já. Eu me empolguei, né? Quero fazer um convite de um exercício aqui com vocês, mas me fala aí o que vocês aprenderam até aqui. Me fala se tem alguma dúvida para eu poder fazer uma pergunta que vai reverberar com vocês aí. E a gente tem a Pri. Pri, você tá aí ainda? Você não desistiu de nós não, né? Eu vou deixar uma tarefa para casa, que vai ser um exercício, aí depois eu vou chamar a Pri aqui, para Pri contar uma história, tá? Pri, me dá oi se você estiver aí. Bom dia, Lu! Tudo bem? Eu quero falar com você, quero suas comidas. Então, gente, valeu meu dia essa live, sempre caindo mais fichas. Entrei agora, vai assistir depois, sim, vai ficar gravada, tá? Mas fica até o final que a gente vai ter a história da Pri, a Pri tá ali. Então, eu quero deixar uma tarefa para vocês refletirem antes da Pri entrar, que é muito, assim, significativa. Você vai anotar algumas perguntas, tá? Mas antes, fazendo um pequeno resumo, que eu tinha anotado 3 itens aqui, como o medo de falhar me impede de prosperar. Então, olha só, o que está por trás disso? Os sabotadores inconscientes, que são esses das crenças que eu aprendi, os significados que eu aprendi a dar nas coisas, e que estão no reino da ilusão e não da verdade. Os sabotadores inconscientes é o ponto 1, as lealdades de memória celular, que são essas que estão ligadas à nossa família de origem, que estão ligadas à nossa árvore genealógica, que a gente nem imagina, mas que estão influenciando quem a gente é pela matemática sistêmica. Em algum momento, através dessa memória celular, a gente se ligou a heranças familiares e trouxe isso em forma de dor para a nossa vida, tá? E as mentiras com cara de verdade, que são essas mentirinhas que você vai contando para você e que você nem imagina que está contando e que estão, igual a cliente que eu falei, eu vou alugar a casa da minha mãe porque assim a gente resolve o problema. Mentirinha com cara de verdade. Mas o que é real disso? Então essa pergunta, o que é real disso, ela pode te ajudar a encontrar a intenção, a verdadeira intenção por trás do aparente, da sua decisão, desse pensamento que você está tendo, tá? Então agora a pergunta que eu quero que vocês coloquem aí, a primeira coisa é você pensar o que você tem medo de falhar. No que você tem medo de falhar? Você tem medo de falhar no relacionamento de casal? Você tem medo de falhar em abrir um negócio? Você tem medo de falhar em aumentar o seu negócio? Você tem medo de falhar em prestar um concurso, fazer alguma coisa nesse sentido e não passar? Você tem medo de falhar em não conseguir performar num curso? Você tem medo de falhar no portal Vida Viva, no programa Vida Viva? Tem medo de vir e não dar conta? Venha, nós vamos te ajudar nisso, inclusive, tá? Você tem medo de falhar com o quê? Escrever um livro? De ir para uma outra profissão? De fazer um adendo na sua vida? De ter uma renda extra? Você tem medo de falhar numa sociedade? Você tem medo de falhar em se expor, em falar em público? O que você tem medo de falhar? Escreve. Pode escrever um monte de coisa, não tem problema, tá? Ótimo. Aí você vai fazer a seguinte reflexão, que você vai deixar aí para você fazer no decorrer do dia. Tá? À noite você pode até, de repente a gente faz até um exercício aqui no Instagram, 9 horas da noite eu abro aqui rapidinho uma live para vocês virem compartilhar. Topa? Seria legal, né? Eu topo essa, hein?
Então, daí o que acontece? Você vai escrever essa pergunta para você refletir nela. O que de pior pode acontecer se eu não falhar? Paula, deu bug. O que de pior pode acontecer se eu não falhar? Sim, o que de pior pode acontecer se eu não falhar? Ok? E o que de pior pode acontecer se eu bem suceder? O que de pior pode acontecer se eu bem suceder? E aí você pode colocar mais outra pergunta. O que de melhor pode acontecer se eu bem suceder? O que de melhor pode acontecer se eu bem suceder? Escreve aí para mim alguém, escreve as perguntas aí, tá? E o que de melhor pode acontecer se eu deixar de falhar? Então, são perguntas que vão ampliar a tua visão. Pode pegar uma só e responder, ou pode responder sobre as 4. Tá? É muito interessante, porque daí você começa a analisar ganhos secundários. Ganhos secundários que estão por trás desse medo de verdade. Tá bom? Então, anota aí. Pri, cadê tu? Como é que eu faço para chamar você aqui? Priscila Braga, nossa facilitadora, agora diretora de conteúdo do programa Vida Viva. Uma mulher extraordinária. Pri, já chega chegando. Cheguei! Já chego chegando. Atenção! 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 Então, depois desse monte de manga que a Paula deu pra gente aí, já na sexta-feira de manhã, às 8 da manhã, já vamos tomar um café reforçado de frutas. Adorei. Boa. A gente respira fundo, depois você deixa aí seu caderninho, suas anotações do lado, depois você vai voltar para essas anotações, para essas perguntas. Agora a gente pode se dar essa oportunidade de ouvir, de se liberar um pouquinho e deixar ficar toda essa informação que ela vá sendo absorvida enquanto a gente ouve uma história. Era uma vez uma jovem que trabalhava para um comerciante que morava no topo de uma montanha. Ela cuidava da casa e todos os dias ela tinha que descer a montanha para pegar água no rio. Ela tinha 2 potes, que ela amarrava um em cada ponta de um pedaço de bambu para ela conseguir carregar no ombro. Então, com o tempo, ela ia, pegava água e voltava. E com o tempo, um dos potes de água acabou fazendo uma pequena rachadura. Ela deu uma olhada naquela rachadura e decidiu, não, ainda dá para usar esse pote sim. Então, todos os dias a menina carregava os 2 potes até lá embaixo do rio, enchia eles de água e subia a montanha carregando eles com o bambu apoiado nos ombros, assim. Sempre que ela chegava em casa, o pote rachado tinha perdido a metade da água, enquanto o outro pote continuava cheio. O pote rachado olhava para aquele pote impecável, perfeito, cheio de água, e ele começou a se sentir meio assim, envergonhado, meio... Talvez eu não seja tão eficiente assim. Os anos foram se passando e o pote rachado ia se sentindo cada vez mais fracassado, falho na sua missão. Até que um dia, na beira do rio, ele resolveu falar com a menina. Ai, moça, me desculpa pelas minhas imperfeições. As minhas falhas. A rachadura em mim me tornou inútil. Eu derramo metade da água no caminho. Eu não sirvo para mais nada. Ai, que dó, A menina se sentiu mal por causa por ele, né? Mas ela olhou para ele e falou: mas Pote, você não entende? Você não andou prestando atenção. Olha a sua volta quando a gente estiver voltando para casa.
Preste atenção no caminho de volta. Então, enquanto a moça levava os potes de água para casa, o pote rachado começou a observar atentamente o caminho. E pela primeira vez, o pote reparou para fora e não para dentro dele. E começou a olhar ao redor e viu que do seu lado do caminho tinham lindas flores por todo o caminho que estavam crescendo. Quando eles chegaram lá no topo da montanha, na casa, a moça então olhou para ele e perguntou: você viu as lindas flores que tinham pelo caminho? Elas estavam do seu lado do caminho. Eu sempre soube das suas rachaduras. Mas eu aproveitei isso para dar água para aquelas lindas flores e plantas que estavam ali. Então ele entendeu. E se encheu de alegria, porque ele percebeu que as falhas dele, os defeitos dele, eram uma bênção para aquelas flores e plantas que tiveram a oportunidade de crescer no caminho deles. Só tem uma coisa para falar, não sabe brincar. Tava falando que eu tava trazendo manga aqui, ó. Adorei. Gente, salva de palmas, por favor. Gente, não tinha história melhor para fechar o nosso encontro de hoje, gente. Selecionada a dedo por Deus. Que coisa linda, Pri. E olha, essa imagem, que lindo. Conforme você foi contando, me veio muito... Todo mundo pode usar as suas falhas, as suas dores, as suas questões lá de trás para viver uma linda aventura na vida. Porque tudo está aqui, ó. Decidir que aquilo que foi aparentemente ruim pode se transformar na maior força de transformação que vai impactar a tua vida, que vai transformar a tua vida, que vai levar a sua vida a ser a melhor vida, é uma decisão que você toma agora, se você quiser. E ao invés de levar dor para frente, talvez você possa levar recursos para frente. E transformar muitos jardins com a sua água que sai justamente porque você tem as suas rachaduras. Uau, 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 uau. Detalhe, eu falei de hoje à noite, uau, 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 diz o Eu falei de hoje à noite a gente fazer, mas não, vamos fazer segunda-feira. Segunda-feira a gente faz a finalização disso. Provavelmente segunda-feira eu e a doutora Armanda vamos fazer um encontro. Depois a gente volta a ter outros convidados, inclusive, mas provavelmente segunda-feira, até porque a gente já vai estar no movimento de abertura, né? O programa Vida Viva começa dia 18, domingo. Se você, inclusive, está aqui e ainda não se inscreveu, quer estar junto com a gente no programa, que vai ser um extraordinário, né, Pri? Transformador. Sim. Te organiza, fala com a gente aqui a Isa está super disponível, a gente está num mega plantão aí para poder te auxiliar no que for necessário, para você vir fazer parte desse movimento de transformação, né, que o programa traz. E aí na segunda-feira eu faço uma live com a doutora Armanda e a gente vai trazer essas perguntinhas aí. Quem anotou as perguntinhas? Quem anotou? Escreve aí para mim. Que eu fui falando aqui, eu tenho uma anotada só, as outras eu não tenho não. E aí a gente abre a live de segunda com uma outra pergunta, que é o que falta desapegar para você. E nós vamos trabalhar com desapego, tá? A gente faz o exercício na segunda-feira para movimentar ainda mais esse campo de soluções para te impulsionar na prosperidade, no teu potencial de ser quem você nasceu para ser. Né, Fri? Sim, 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 sim. Quer falar mais alguma coisa? Temos mais um minutinho aqui. Pessoal, quem quiser escrever alguma coisa pode escrever, se tiver alguma dúvida, tá? Pri, pode falar. Eu quero falar que eu estou bem ansiosa para a gente começar esse programa Vida Viva, que vai começar no domingo. E eu estou preparando várias histórias assim bem maravilhosas para vocês, né? Toda terça-feira eu vou entregar uma história para vocês de manhã cedinho para a gente refletir, né? Tô aqui puxando a sardinha pro meu lado aqui dos contos, né? Mas a gente vai ter tanta coisa maravilhosa nesse programa que todos os dias é uma oportunidade para a gente perceber esses recursos, né, que a gente tem já internamente. E usar isso que a gente acha que é uma falha mesmo, né, como pote. Nossa, de repente eu nem percebi que aquilo ali
já está sendo usado, né, para um bem maior. Uhum. Não só para o meu benefício, mas para um bem maior. Então, a gente não precisa ser perfeito para fazer o que a gente veio fazer aqui. Né? Sim. Eu tô Luísa, aqui toda suada, acabei de vir de caminhada. assim que é maravilhoso, né? Nossa, é assim que Topei flui vir as aqui. melhores coisas, inclusive, né? É vir no movimento, que é o que a gente mais tem vivido juntos, né? A Pri vai fazer a contoterapia de terça-feira de manhã, já abrindo o campo da sessão terapêutica, que é terça-noite. Então, nossa, a gente construiu agora um novo formato das entregas, ficou muito massa, né, Pri? Sim, muito legal, muito bom. Abrir o campo, abrir o coração mesmo, né? Para que a sessão terapêutica entre e faça o serviço. Faça o que tem que ser feito naquele momento. Nosso cuidado com a nossa criança, sabe, gente? Porque como a gente viu aqui, mais uma vez, a nossa criança é muito machucada. E a gente precisa contar a verdade para ela. A doutora Armanda fala isso muitas vezes e cada vez essa fala ela faz mais sentido. Porque se a gente, como adultos, não contar a verdade para a nossa criança ela vai sair machucada, destruindo tudo ao redor, inclusive a nossa prosperidade, a nossa capacidade de frutificar na vida, tá? Então é isso, mas pode acontecer de alguém se aproveitar negativamente de nossas falhas? Essa é uma pergunta para a gente trabalhar. Ela pode se valer das tuas negatividades por projeção. Você usando ela para te confirmar que foi aquilo que eu falei, ó. Usando a pessoa para confirmar que essa falha existe em você. Então, enquanto você não transforma a sua falha em recurso, enquanto você não consegue afirmar para você que a sua falha é um recurso que molha as plantinhas e que dá flores, aí você sempre vai usar as pessoas para confirmar. E isso é o que a gente chama do outro se fazer valer da parte negativa e usar a nossa fraqueza. Mas quem de verdade está usando a nossa fraqueza somos nós mesmos, porque a gente atrai pessoas que vão fazer isso por projeção. Entendeu? E conforme você vai se afirmando, você vai contando a verdade para você, você vai saindo dessa necessidade de ficar na dor, você para de chamar pessoas que vão confirmar isso para você. Porque a gente só atrai aquilo que a gente vibra, aquilo que a gente sente, aquilo que a gente é por dentro, entendeu? Então, sim, existem as pessoas más que, na verdade, você está sendo má para ela do mesmo jeito. Por espelho, um usando o outro. E daí você para de usar as pessoas na dor e passa a usar na luz. Que é o que a gente está fazendo aqui, por exemplo. Eu e a Pri, eu e a doutora Armanda, eu e o Alex, né, a nossa equipe toda. Hoje a gente se usa na luz, mas a gente passou por maus bocados, que quem conhece as nossas histórias, né, Pri, sabe como a gente usava as pessoas para ficar no cúmulo do buraco. Sim, Tá? aqui ela falou que da postura, né? Sim, o perigo está na minha postura, exatamente. É a postura que você veja, o pote continuou com a rachadura, mas a postura dele de olhar, de ver o que aquilo significava, qual era o resultado que aquilo estava tendo, né? Essa que é a diferença, a postura que você fica internamente, né? E é Olha por isso que é legal ter mentores, tá, gente? A menina foi um mentor, a menina da história foi uma mentora pro pote rachado. Porque ele sozinho não ia conseguir perceber. Me deu esse clique agora que eu achei interessante a gente falar perfeito. sobre isso. Porque a gente, por exemplo, com o programa Vida Viva mesmo, eu não estou falando isso para vender o programa Vida Viva, porque o programa Vida Viva ele não é vendável, né? Ou você sente chamado ou você não sente. Mas o programa Vida Viva, as mentorias que a gente, como facilitadoras individualmente fazemos também, nada mais são do que a gente ser como essa menina pro pote. É a gente ajudar você, as lives aqui também, é a gente ajudar você a ver luz nas suas falhas, nas suas rachaduras, para que você possa ficar cada vez mais funcional e possa ir cada vez mais iluminado para as suas relações, para as suas vivências e as suas experiências de vida, e isso faz com que você tenha uma vida cada vez mais fluida e possa prosperar de verdade, tá? Que é o que já está acontecendo na nossa vida também cada dia mais, né? E a gente Sim. quer compartilhar para que vocês vivam melhor ainda do que a gente tem vivido. Tá bom? Perfeito. Queridos, que honra, que alegria. No fim, o Instagram agora está sendo generoso. Passou 4 minutos, não sei como. Então, Uau. amém, obrigada, Jesus. Vamos nessa. Vamos tirar uma foto, só para não perder o costume? Devia ter Yeah, botado um gostei. filtrinho, né? Eu tô sempre com filtro aqui, adoro. Tiki, pronto. Ó, beijo, Pri, obrigada por vir aqui. Obrigada a vocês todos, Que bom, foi tá? uma delícia. Obrigada. Eu vou fazer esse print aqui, eu vou colocar lá nos stories. Comenta os stories, comenta as nossas postagens, daí vocês fazem subir
as experiências para outras pessoas também. Inclusive, essa live aqui você pode compartilhar, que ela vai ficar gravada lá no perfil, também vai ficar no YouTube do Portal Vida Viva. Se você ainda não curte lá o nosso YouTube, entra lá e já se inscreve também, porque tudo isso faz a nossa missão crescer. Vocês, gente, são patrocinadores do nosso trabalho. E são patrocinadores assim, multiplicando, tá? Tchau! Tchau! Tchau!